O que dizer a alguém que é contra a ciência? Mas isso é a resposta que o jardineiro pode dar. E este é um excelente exemplo, que é a dieta cetogénica. As pessoas vão começar a falar logo. Se tu perguntares, dieta cetogénica, o que é que significa cetogénica? Muitas delas diziam, e eu até nem como coisas com glúten. E então as pessoas perguntavam, é glúten? É engraçado. O que é isso do glúten? Até que chegou a um ponto que todos os macacos que estavam dentro da sala eram macacos que nunca tinham apanhado um choque, nunca tinham passado pela experiência inicial, mas que sempre que alguém subia para lá, iam todos dar porrada. Tornou-se quase um mito religioso. Ninguém sabia porque é que estava a fazer assim. Afirmou que Marte não era vermelho. E eu mal ouvi aquilo, meu Deus, o que é que ele está a dizer? Ele não domina nada este assunto. Porque é que ele vai falar sobre nós? Não dominamos tudo. A educação é mais importante para nós sabermos ou para desconfiarmos do que sabemos? Nas aulas que ninguém quer ouvir o Cristiano Ronaldo a falar Sobre esse tema. Mas a melhor dieta é, e aquilo que se obteve é que algumas pessoas ganhavam apenas 3, 4 quilos e havia outras que ganhavam mais de 13. Eu gasto mais energia por estar constantemente com as pernas a mexer. Isso significa que eu nasci mais para ser um velocista do que um maratonista? Não é pôr os obesos a correr a 30 km/h. Então, para alguém que está agora a tentar começar o processo de perda de peso, é fácil, é fazer uma volta à França. A visão sobre a tecnologia esteja mais centrada na potenciação do acompanhamento que o profissional tem a acompanhar, do que propriamente suprir a necessidade de haver um profissional do outro lado. Exemplifica muito bem aquilo que eu acredito e é o que a realidade nos está a demonstrar. É oficial, a nossa app já está disponível. Agora, com um simples download, tens à mão o teu plano de treino e de nutrição, tudo personalizado e pronto para te ajudar a alcançar os objetivos. Então, se ainda não o fizeste, vai já à App Store ou Google Play, procura pela app da BMS Nation e começa a transformar o teu treino connosco. Não percas mais tempo, esta é a app para quem quer resultados de verdade. Professor, sabendo que a missão da BMS é tornar hábitos como a prática do exercício físico tão naturais como lavar os dentes, o que é que faz aqui hoje? Hoje eu venho aqui pela terceira vez, eu já sou um repetente. Vim cá uma vez, muito obrigado pelo vosso convite e por continuarem a insistir na minha presença cá. É a segunda vez, parece que houve um problema e portanto tive que vir aqui. Fizemos uma asneira de principiantes. Já sou quase o Dux, não é? Destas coisas, mas muito agradeço o vosso convite e mais uma vez dou-vos os parabéns pelo vosso trabalho. O que eu venho aqui é novamente comunicar alguma ciência e falar de alguns temas que podem ser e que são polémicos e que são bastante atuais. Muito bem. Nós hoje temos a primeira pessoa que passou 2 vezes aqui, pelo menos que se veja. Já passou 3, mas 2 vezes que se veja no podcast. E porquê? César Chaves Oliveira é professor na Escola Superior de Desporto e Lazer do IPVC, em Viana do Castelo, com um doutoramento em Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Desporto e da Universidade do Porto. É especialista em exercício físico, saúde e suplementação desportiva. Quando perguntámos ao ChatGPT quem é o César, respondeu-nos da seguinte forma: além das suas funções académicas, César Chaves é conhecido por ser autor, treinador, palestrante, com foco na aplicação do exercício físico em populações especiais e no contexto de fitness e saúde. Também participa em projetos de investigação relacionados com a atividade física em populações clínicas e é membro de instituições europeias ligadas à medicina desportiva. Prova um bocadinho porque é que nós damos tanta importância à autoridade que o César traz cá. Porque quando nós começámos o podcast, as primeiras reações que tivemos foi de figuras que já eram familiares. Quem conhecia a Rita, quem conhecia o Paulo, via as primeiras figuras que passaram por cá e assumiam, ok, é uma conversa entre amigos. E depois veio o César e, ok, nós temos um professor que veio cá passar ciência e o gajo percebe mesmo do que está a falar, por isso é melhor estarmos atentos. Bem-vindo, César, novamente. Muito obrigado e obrigado a vocês pelo convite novamente. E obrigado também ao ChatGPT por ter sido tão generoso comigo. Não sabia, acho que nunca fiz essa pergunta ao ChatGPT, mas fico contente que parte da comunicação daquilo que eu faço profissionalmente esteja aí incluída. Uma coisa que eu descobri é que ele é um bocadinho como a ciência, é evolutivo, ele nunca vai dar a mesma resposta, diz sempre coisas diferentes cada vez que perguntamos. Mas ficou um bocadinho aquém da sua introdução.
Da anterior. Da anterior, a anterior foi muito mais interessante do meu ponto de vista e muito mais rica e não comunicou absolutamente nada daquilo que nós fazemos profissionalmente. O que é interessante, inovador, é refrescante porque é um ponto de vista também bastante diferente. Aliás, nós temos que agradecer ao professor porque introduziu a tradição de criarmos uma introdução tão completa sobre os convidados. Exatamente. Deixou a sua marca no podcast. Exatamente. Muito bem. Professor, sendo o professor um apologista da ciência, o que dizer a alguém que é contra a ciência? Apelando que comigo funcionou, por exemplo. Bem, eu começava por dizer, essa é uma pergunta, é uma daquelas perguntas interessantes e que ainda continuamos a assistir isso no nosso dia-a-dia profissional. Eu começava por dizer que não é necessariamente verdade ou não é sempre verdade que aquelas pessoas que dizem que comigo funcionou sejam contra a ciência. Até porque muitas vezes não conhecem a ciência. Mas há algum mérito nestes profissionais que dizem que comigo resultou, sobretudo se não houver investigação científica acerca daquilo que eles estão a falar. Portanto, às vezes há novas metodologias que são pensadas e são criadas e que aparecem na prática, que só depois é que leva os investigadores a, se calhar isto tem alguma verdade aqui, vamos analisar e vamos tentar perceber se é assim ou se não é assim. Portanto, há mérito também nessas pessoas porque depois levam à investigação científica e levam a que nós tentemos encontrar a resposta àquelas perguntas que estão a ser feitas. No entanto, há aqui uma diferença muito grande e apesar de existirem diversas formas de adquirir conhecimento, não é só ler artigos científicos, não é? Claro. Uma das formas de adquirir conhecimento é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Vocês trazem muito bem convidados que aparentemente são de referência dentro das suas áreas para transmitir conhecimento e as pessoas que nos estiverem a ver, que estiverem a assistir a este podcast, possam aprender sem ser com o recurso a artigos científicos, que tal como seria se virem um documentário ou se lerem um livro, enfim, muitas outras formas. Mas há algo que distingue muito bem aqueles que são a favor da ciência e aqueles que dizem apenas simplesmente comigo funcionou, que é aquele que diz comigo funcionou não seguiu um método científico. E o método científico é aquilo que nós temos mais aproximado de chegar à verdade e de tentar encontrar as soluções e as respostas que são as mais verdadeiras de forma possível, aquilo que é o possível naquele momento. E quando nós seguimos um método científico, nós temos que, primeiro, tem que nos surgir uma dúvida, depois eu tenho que perceber, será que esta dúvida que eu tenho já foi questionada também por outras pessoas? Será que já existe alguma informação acerca disto? Muitas vezes existe, outras vezes não existe. Se não existir, eu vou tentar formular alguma hipótese. Vou criar condições para que eu possa avaliar com rigor aquilo que eu vou tentar medir, portanto, vou tentar criar uma experiência, vou obter uns resultados, vou inferir acerca desses resultados e no final, se tudo correr bem, eu vou tentar estabelecer uma teoria. E uma teoria não é mais do que um modelo explicativo da realidade, ou um modelo explicativo do porquê é que as coisas aconteceram daquela forma. E isto diferencia muito quem faz ciência daqueles que não fazem ciência, que é, eu com um modelo explicativo eu tenho uma explicação, com uma teoria eu tenho uma explicação para aquilo que aconteceu. Enquanto que a maior parte das pessoas que dizem, eu experimentei em mim e funcionou, não têm propriamente uma explicação. Podem ser um fora de série e simplesmente aconteceu porque sim. Até porque é muito difícil quando tu fazes uma experiência de N igual a 1 e és tu próprio, tu não tens um grupo de controlo. Tu não podes estar simultaneamente a fazer a experiência e a não fazer a experiência. Pode ter resultado em mim porque eu sou homem e nas mulheres Por exemplo, já não acontece. ou pode ter resultado, qualquer metodologia de treino resultou porque tu até comeste mais do que quando experimentaste essa metodologia, mas não tinha dado resultado. Ou seja, há muitas condicionantes que fazem com que aquilo que esteja a acontecer com quem faz uma experiência própria comigo resultou, possam não retratar a verdade. Até pode ser verdadeiro, mas em muitos casos há muitas condicionantes, como estas variáveis todas, que interessam para o resultado final. E porque muitas vezes é difícil controlar estas variáveis todas. Por isso, seguir um método científico é algo que é razoavelmente complexo. Temos que ter atenção a muitos fatores. E é algo que não está a acontecer. E quando eu digo que não sabes explicar, quando tu dizes que, por exemplo, 3 séries de 12 repetições é bom para hipertrofia,
encontras alguém que se calhar não está a ter bons resultados com aquilo. E se tu não souberes porque é que 3 séries de 12 é bom para a hipertrofia, não tiveres uma teoria para isso, tu não sabes como manipular as variáveis para aquela pessoa que isso até não está a resultar. O que é que eu faço? Aumento a intensidade? Diminuo o descanso? Aumento o volume? Treino com mais frequência? Faço mais de 10 séries por cada vez que treino? Qual é a variável que eu vou modificar? Se tu não souberes explicar o porquê que isso acontece, vais andar à sorte, não é? Vais andar à toa, não vais conseguir modificar. E quando tens uma teoria, quando segues um modelo científico, tu consegues mais facilmente perceber porque é que deves modificar esta ou aquela variável. Por isso, Muito mais importante do que o que é o porquê. é entender o porquê. Claro, a resposta é sempre importante. O que é que aconteceu? Isso é sempre importante. Mas depois torna-se importante perceber. Sim, porquê? Bom, isto aconteceu por causa desta razão, por causa desta, e assim nós conseguimos efetivamente a explicar, compreender melhor os fenómenos e mais facilmente evoluir também. Claro. Porque se queremos uma coisa sem lógica, pedimos a qualquer outro profissional, não é? Para nos prescrever um treino. Eu costumo, exatamente, Rita, eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles, porque é que, por exemplo, faço a questão, porque é que é 3 de 12? Eles vão dar uma resposta que muitas vezes eu digo, mas isso é a resposta que o jardineiro te pode dar. Ok. Ou que o arquiteto te pode dar, ou que o médico te pode dar. Essa não é uma resposta de um fisiologia do exercício, de um especialista do exercício. Certo. E as respostas têm que ser sempre em função daquilo que tu fazes profissionalmente. Porque se tu não conseguires mostrar que tu tens conhecimento, as pessoas não te vão dar assim tanta credibilidade. A credibilidade é algo complexo, mas o conhecimento é, obviamente, uma das melhores formas de adquirir credibilidade perante os outros. E se tu não demonstras esse conhecimento, torna-se mais difícil. E às vezes é fácil, não é? Quando nós ouvimos assim uma teoria muito estranha, que nunca ouvimos falar, uma das melhores maneiras de perceber se a pessoa entende ou não daquele assunto é simplesmente perguntar-lhe: Mas porquê? porquê que isso acontece assim? E tu percebes logo, porque se a pessoa não consegue falar mais do que 10 segundos ou 30 segundos acerca daquele assunto, não entende nada sobre o assunto. E ainda para mais, se a resposta for genérica, ok, esta pessoa não entende, portanto não vou continuar a explorar este assunto. A melhor dieta é cetogénica. Porquê? Porquê? Estás muito tempo sem comer. O pior, mas é que alguns falam muito e falam convictos e depois não dizem nada. Se formos a ver a lógica não é, daquilo que é dito, Este fica um pouco aquém daquilo que... Muito! E este é um excelente exemplo, que é a dieta cetogénica. As pessoas vão começar a falar logo sobre dieta cetogénica. Se tu perguntares dieta cetogénica, o que é que significa cetogénica? Quantas pessoas será que Já ouviste conseguem falar responder? de cetose alguma vez? Fazes Sabes o que é ideia do isso? Sabes o que é que acontece nesse processo? Como é que esse processo ocorre? Dieta cetogénica. São capazes de explicar muita coisa, mas não sabem sequer o que é a dieta cetogénica. E isto faz-me lembrar, há uns anos, há um programa norte-americano, um talk show muito conhecido, que foi perguntar às pessoas, quando andava toda a gente com aquela mania de ser contra o glúten, foi perguntar às pessoas se faziam, pessoas na rua, se faziam uma dieta saudável. E o que é que faziam para ter essa dieta saudável? E havia muita gente a dizer, não, eu faço uma dieta muito saudável, tal, estou aqui a correr e faço dieta saudável. E depois perguntavam, muitas delas diziam, e eu até nem como coisas com glúten. E então as pessoas perguntavam, o que é o glúten? Qual é a porcentagem de população mundial que Quase sabe ninguém o que é? sabia responder o que é o glúten. Portanto, o nível de conhecimento facilmente se pode entender fazendo uma simples questão, que é perguntar à pessoa o que sabe sobre o assunto e explicar. Pedir à pessoa para te explicar. É assim? Explica-me porquê. É glúten? É engraçado. O que é isso do glúten? Acabou. E já não respondem mais. E é engraçado que nesse vídeo, se calhar depois na edição, o Tiago consegue colocar um link, não sei se querem fazer isso ou não, mas o vídeo é engraçado porque depois as pessoas tentam dar uma explicação do que é o glúten e algumas enrolam-se completamente, começam a tossir, a pôr a mão na boca, aqueles sinais todos que não percebo nada do assunto, mas vou tentar inventar aqui qualquer coisa. E então torna-se engraçado por causa disso. Por acaso, acho que quase ninguém sabe o que é. No outro dia eu estava com uma amiga e ela estava a dizer, olha, estes iogurtes não têm glúten, não sei o que é. Eu
não é difícil um iogurte não ter glúten. As pessoas dão muito valor, viralizam o glúten e verem isso necessariamente como algo mau quando pode não ser, não é? Mas por acaso, sobre viralizar, eu estava a pensar há bocado, porquê 3 de 12 e 3 de 15? Porquê que se tornou sempre aquilo para muita gente? Acho que o que tornou-se sempre assim porque muitas das vezes o que acontece é que quando tu entras num ginásio, tu tens uma formação. E muitas vezes a formação, uma licenciatura, tem que ser uma formação de base. Que é uma formação que é superficial. Porque é esse o objetivo de tudo o que é os acordes de Bolonha. O objetivo é que o teu primeiro ciclo de estudos seja uma formação sobre uma determinada área, mas superficial. E só depois é que tu vais aprofundar os conhecimentos seguindo mestrados ou doutoramentos. E muitas vezes as pessoas que estão a sair para o mercado de trabalho têm esse conhecimento que é razoavelmente superficial, vamos dizer assim, não é muito aprofundado, e são muito inexperientes, são muito jovens. E quando chegam ao mercado de trabalho são confrontados com as metodologias que são utilizadas num ginásio e com os professores que empregam determinadas metodologias e que já fazem as coisas há muito tempo. E então aquilo que acontece muitas vezes é que, apesar de poderem ter informação que lhes entrega alguma riqueza, não muita, mas que lhes entrega alguma riqueza em função do que é 3 de 12 e porque é que tem que ser 3 de 12 ou 3 de 15 ou 3 de 20 ou outro número qualquer, eles chegam a um ginásio e são muito inexperientes e não sabem nada. Ou sentem que não sabem nada. Todos nós já passámos por isso, não é? Quando começamos, sentimos que esta pessoa já trabalha aqui e ela sabe mais. E esta pessoa faz 3 de 12. E o outro também faz 3 de 12. E o outro 3 de 12. E eu vou pegar nos planos de treino e está lá tudo 3 de 12, 3 de 12, 3 de 12, menos os abdominais, não é? Que é 3 de 15. Sabe-se lá porquê. É o efeito manada. É o efeito manada. E eu acabo, porque eu não tenho muita experiência, eu acabo por seguir aquilo que os outros estão a fazer também. E não penso muito, e acabo por não pensar muito nisso. Conto uma experiência muito engraçada, que é, depois já sei que se tiver assim o tempo, aparece aí a placa. Uma experiência muito engraçada que fizeram, eu não sei se é exatamente assim, mas eles colocaram dentro de uma sala, tinha macacos. E havia um banco com acesso a uma banana que estava pendurada no teto. E esses macacos todos tinham uma espécie de instrumento ligado ao seu corpo que lhes dava um choque elétrico cada vez que eles tentavam agarrar a banana. Portanto, quando o primeiro macaco olhou para a banana, olha, uma banana, vou já comer esta banana. Então subiu para lá e ele recebeu um choque, mas todos receberam um choque. Todos os macacos. Estranho. O segundo macaco foi lá, tentou apanhar a banana, todos receberam um choque outra vez. Até que chegou a um ponto que eles perceberam que cada vez que um macaco ia lá tentar apanhar a banana, recebiam um choque. E eles não queriam receber um choque. Portanto, quando viam um macaco subir àquele estrado, àquela cadeira, iam logo a correr atrás dele para que o macaco não agarrasse a banana. E às vezes até agrediam. E então a experiência que fizeram foi o seguinte. Este foi o contexto. Prepararam. Depois o que eles fizeram foi retiraram um dos macacos que estavam lá dentro e entrou outro macaco. E este macaco novo, olha, está toda a gente aqui a olhar para mim, ninguém quer aquela banana, vou lá eu buscar aquela banana. E mal ele foi subir para buscar aquela banana, os outros macacos todos, o que é que eles faziam? Já sabiam, foram agredir e impedir que esse macaco pegasse na banana. E ele não compreendeu porque é que isso estava a acontecer. Mas sempre que ele ia lá, levava porrada. Entretanto, sai mais um e entra outro macaco novo, que também não conhecia nada da experiência. O macaco novo olhou para a banana, vai tentar agarrar. E já sabe o que é que acontece. Todos os outros macacos, incluindo aquele que também não tinha passado pela experiência inicial, foi lá e agrediu. Até que chegou a um ponto que todos os macacos que estavam dentro da sala eram macacos que nunca tinham apanhado um choque, nunca tinham passado pela experiência inicial, mas que sempre que alguém subia para lá, iam todos dar porrada. Tornou-se quase um mito religioso. Uma lei. Ninguém sabia porque é que estava a fazer assim. Ninguém. Mas faziam. Se tu fores perguntar, e se tu fores perceber, não é esse o tema, não é isso que estamos a falar, Sim, mas sim. se quisermos perceber qual é a influência
da sobrecarga mecânica e como é que nós podemos aplicar sobrecarga mecânica e onde é que ela ocorre, em que tipo de fibras e quanto tempo é que nós temos que estar ali e qual a frequência de disparo que tem que acontecer, com que carga é que nós temos que utilizar para que essa frequência de disparo seja elevada logo desde o início. São muitos fatores que, se tu perguntares às pessoas que estão no ginásio porque é que 3 de 12 dá resultado, não serão muitas que te vão saber dar uma resposta correta. Muitas vão-te responder alguma coisa, mas há outras que não sabem mesmo e que dizem honestamente, se calhar eu nunca refleti muito sobre isso e portanto não E se sei dizer. calhar não é o ideal para conseguirmos a tensão mecânica, que é o mecanismo principal para ocorrer a hipertrofia. Estou certa? Estás certíssima, e eu até diria que é o único mecanismo que é realmente importante para a hipertrofia, tensão mecânica. Exato. Portanto, temos que entender isso, temos que entender, e agora, sobretudo agora, cada vez surge mais evidência em que se associa a tensão do exercício à tensão do alongamento. Portanto, tudo isto aumenta a tensão mecânica que cada fibra muscular pode estar a exercer, e por isso é que cada vez há mais evidência para que justifica que tu, para teres os melhores resultados na hipertrofia, o músculo tem que estar em algum alongamento ou em maior alongamento. Portanto, consegues melhores resultados nisso. Até a questão da amplitude dava resultado porque era com alongamento, mas até tu podes reduzir a amplitude do movimento e fazer o movimento numa amplitude muito curta, desde que seja em alongamento, e ter melhores resultados do que aquele que faz uma amplitude maior, mas está mais em encurtamento. Portanto, há aqui diversos fatores que são fatores que obviamente são interessantes, se calhar técnicos demais, mas que são interessantes e que acabam por conferir uma resposta que é uma resposta complexa. Não é uma resposta, não posso dar em 30 segundos uma resposta. Se alguém der uma resposta em 10 ou 20 segundos e não conseguir responder mais do que isso ou falar mais sobre esse assunto, é porque também não o entendo muito bem. Claro que sim. Os convidados que têm passado por cá, principalmente os que são mais ligados à ciência, à parte académica, falam muito sobre o problema da ciência chegar às pessoas e a diferença que existe entre alguém que fala sem ciência, mas fala tantas vezes, repete 50 vezes, que uma banana é mais nutritiva que um morango, mas não sabe explicar porquê. Mas repete isso e toda a gente começa a comer uma banana porque é a moda. E dão atenção a essa pessoa e não conseguem dar atenção a alguém que venha com um estudo científico mostrar que o morango é melhor que a banana. E que é porque a ciência é demasiado complicada de comunicar, que não sabe comunicar. Porquê que a ciência é assim? A ciência... Tu tens que saber ler ciência, tens de saber entender ciência, isso é verdade. É muito mais simples tu ouvires e acreditares num guru qualquer, numa tasca que te disse alguma coisa e sem refletir muito sobre isso, do que compreender o método científico. A ciência é complicada, mas a transmissão da ciência não tem que ser complicada. Aliás, nós estamos a tentar fazer isso também através de um canal, depois mais para a frente, se me permitirem, também falo um bocadinho do canal. Claro. Nós estamos a tentar comunicar a ciência e comunicar ciência de uma forma que seja que eu possa adquirir os conhecimentos rapidamente e que eu possa integrar esses conhecimentos que eu estou a aprender diretamente na minha prática profissional. Mas não é fácil fazer isso, e não é fácil sobretudo quando tu tens um mar de informação, um oceano de informação, onde muitas das vezes as pessoas não têm informação suficiente para discernir o que é o certo e o que é errado. E estas coisas da credibilidade, às vezes, toda a gente está sujeita a isto. Todos nós estamos sujeitos a isto. E as pessoas da ciência, mesmo as pessoas da ciência, estão sujeitas a isto. Porque as pessoas da ciência muitas vezes podem saber muito sobre um assunto, mas nada sobre outro. Então, há casos que não é por tu teres um prémio Nobel numa área que vais ser excelente noutras áreas também. Eu, por exemplo, eu dou alguns exemplos de pessoas que tu até consideras e que têm uma grande reputação e queres confiar nelas, mas que também estão vulneráveis ao engano. E eu lembro-me de um episódio, eu gostava muito de ouvir José Gomes Ferreira, que vocês conhecem, que é um jornalista, e houve um episódio que ele afirmou, numa conversa, afirmou que Marte não era vermelho, o planeta Marte não era vermelho.
E eu mal ouvi aquilo, meu Deus, o que é que ele está a dizer? Porquê é que ele vai falar sobre isso? Ele não domina nada este assunto, porquê é que ele vai falar sobre isto? E então ele disse que as fotos da NASA, a NASA estava a alterar as fotos todas digitalmente, porque aquilo não era nada vermelho. E então os jornalistas perguntam, mas porquê é que a NASA haveria de estar? Porque eles não querem que se saiba, não querem divulgar tudo aquilo que existe no planeta. Ou seja, começou ali com uma teoria de uma conspiração, de que algo que é completo, tudo o que ele disse é completamente falso. Mas ele próprio deixou-se levar e acreditou numa narrativa. E a explicação, muitas vezes o que ele dizia é, está tudo na net, vocês é só procurarem, está tudo na internet. Realmente está tudo. A boa informação também está lá, mas a má informação, como esta, é se calhar muito maior. E o problema é que às vezes a má informação torna-se viral mais facilmente e chega mais facilmente às pessoas porque é mais simples de entender. E então eu acho que a grande solução, ou uma das grandes soluções para isto, não é nós temos um polígrafo, porque vamos andar com um polígrafo atrás, tu dizes-me agora alguma coisa, espera aí que eu vou ligar aqui o meu amigo especialista para saber se estás a dizer é verdade ou não. Quer dizer, nós não conseguimos fazer isto não é prático. Aquilo que nós temos que ter é uma aposta muito grande na educação. Porque a educação torna-te menos vulnerável a este tipo de mitos e a este tipo de dizeres que te podem enganar. E que todos nós, volto a dizer, todos nós estamos suscetíveis a isto, porque nós não dominamos tudo. A educação é mais importante para nós sabermos ou para desconfiarmos do que sabemos? Eu diria, eu não sei se consigo atribuir um peso diferente a essas duas, porque sem dúvida que ela é importante para nós sabermos, e quando tu sabes, tu tens uma ideia do universo de informação que há sobre aquele tema, portanto tu acabas por adquirir conhecimentos, ok, eu sei um pouquinho disto, mas mesmo sobre este tema eu não sei muito. E depois também te dá as ferramentas para desconfiares. Aquela questão que eu vos dizia no início, que eu digo sempre aos meus, sejam curiosos no sentido também, não apenas de querer saber mais, mas de querer saber porquês e de querer interrogar quando alguém te diz alguma coisa. Estão-me a dizer isto, será que é mesmo assim? Vou tentar saber sobre... explica-me mais. Se ele não sabe, vou eu tentar saber mais. Então, o método científico e os cientistas costumas dizer que são pessoas que normalmente não, ou que lhes custa muito a mudar de opinião, porque eles querem mesmo ver muita informação antes de tomarem uma decisão certa acerca de algum tema. Portanto, não são pessoas que seguem as mal. Hoje apareceu um estudo, vou já por aqui. Depois amanhã aparece outro que é em sentido contrário, vou por ali. Não, são pessoas que têm um sentido crítico muito mais apurado e que lhes permite então, com calma, vou analisar isto bem, vou tentar perceber e vou tentar formular então a minha ideia depois de analisar tudo aquilo que eu estou a observar. E isto é complexo, e isto envolve tempo. E a maior parte das pessoas não tem tempo e nem quer perceber de tudo, porque obviamente que por isso é que confia nos especialistas, não é? Vocês não vão convidar a mim para falar de engenharia de pontes, de construção de pontes. Era aí que eu ia tocar, porque eu lembro do professor dizer nas aulas que ninguém quer ouvir o Cristiano Ronaldo a falar de jardinagem. Imagina, e se toda a gente tivesse o bom senso de se focar na sua área, se especializar e focar na sua área, isto já não acontecia tanto, não é? De dar asas a falsas interpretações. Certo. Nós vemos muitas vezes esta usurpação de funções, vemos muitas vezes nas nossas áreas. Nós no exercício vemos, mas os fisioterapeutas estão a fazer coisas que não é fisioterapia, ou os médicos estão a prescrever planos de treino, também não é da competência deles, mas nós próprios também falamos nisto, não é? Quantos treinadores pessoais é que vocês veem a falar da nutrição? Claro, toma cada isto, vez toma mais, aquilo, ou eu faço planos alimentares. E essa história do Cristiano Ronaldo, se calhar eu falava do Cristiano Ronaldo, como poderia falar de outras pessoas, mas a grande questão, o problema é que a maior parte das pessoas quer ouvir o Cristiano Ronaldo a falar sobre relvado ou sobre agricultura, porque há este efeito halo em que quando uma pessoa é muito bom numa determinada área, as pessoas querem ouvi-la também a falar sobre outros assuntos e dão mais importância à sua opinião sobre outros assuntos que eles não dominam. E a própria pessoa acha, porque é famosa numa determinada área, a própria pessoa acredita que a sua opinião é mais verdadeira do que a opinião das outras pessoas
mesmo sendo de uma área distinta daquela. Eu tenho melhores resultados, tenho mais faz, tenho uma plateia maior, por isso eu sou melhor que Claro. tu, mesmo que falo da tua área. O que eu digo é que é verdade. Podes confiar. É um pouco isso. Considerando que não é. Desculpa. Eu tenho mesmo curiosidade sobre esta questão. Considerando que não é a dieta cetogénica a melhor dieta, isto é uma hipótese, porque eu não percebo nada disso, mas então qual é? O que é o ideal para eu perder peso? Atenção, eu não disse a dieta cetogénica é melhor ou é pior, nem quero estar a falar muito sobre as dietas, porque isso vocês têm aí convidados, já tiveram excelentes convidados de nutrição que muito melhor do que eu poderão falar sobre esse tema. Mas a melhor dieta é aquela que consegue um déficit de adipócitos. Traduzindo, De adipócitos, déficit de adipócitos, porque é aquela dieta em que a melhor, e isto é difícil dizermos a melhor, não é? Mas uma das mais eficazes será com certeza aquela que te retira adipócitos, ou seja, aquela que tu vais ao cirurgião, que ele abre lá a zona, retira a gordura e fecha novamente. Os adipócitos são os locais. Exato, as células onde está armazenada a gordura. Portanto, se eles retirarem as células que armazenam gordura, tu deixas de ter aquela gordura e também dificilmente vais acumular mais gordura naquele sítio. Portanto, de uma certa forma, eu não sei se isto é o melhor ou não, mas existem diversas maneiras de tu perderes gordura e a cirúrgica é apenas uma delas. Sim. Uma curiosidade, disseram-me que até foi uma professora do IPBC, por acaso, que quando somos crianças os nossos hábitos vão ditar quantos adipócitos nós vamos ter. Sim. Na vida adulta. Ou, portanto, pessoas que têm maus hábitos durante a infância vão ter tendência a ser obesas muito mais rapidamente. Sim, há várias formas de acumular gordura. Claro, sim. No adipócito. E pode ser simplesmente por acumular gordura no adipócito e ele vai se tornando cada vez maior, até que chega a um ponto em que a célula prefere dividir-se para E formar mais. Para que possa armazenar gordura noutros locais. Naquele, se calhar chegou a um limite e agora quer transformar aquilo e armazenar noutros locais. Então não só aumentas o tamanho dos adipócitos, mas aumentas o número dos adipócitos. E quando tu tens 20 adipócitos, entende-se que eles podem encher todos. Que eles podem encher os 20. Se tu só tiveres 10, eles vão encher primeiro esses e só depois é que vão criar mais. Isto é óbvio que é uma forma muito simplificada. Então isto significa o quê? Que tu, enquanto estás a crescer, se tu tiveres um número muito grande de adipócitos, se tu fores gordinho, se calhar numa idade mais avançada, mais adulta, é-te mais fácil acumular mais gordura porque tens mais locais. Então, quando eu falava do déficit de adipócitos, é óbvio que se tu cortares esses adipócitos, imediatamente não só tens menos gordura, mas depois também tens menos sítios para armazenar gordura. Então, se tu tentares aumentar, e por isso é que muitas vezes se vê nas pessoas que fazem cirurgias plásticas de redução de gordura, muitas vezes fica de uma forma não uniforme, porque se retirou mais gordura de um determinado local e naquele local não vai armazenar mais gordura. Vai armazenar nos outros, mas naquele local não vai armazenar. Então, em vez de ficar uniforme, pode ficar ali com alguns altos e baixos e que se nota que a pessoa, ok, olha, se calhar houve ali alguma retirada de tecido mesmo. Mas essa multiplicação é só durante a infância ou durante a vida toda? A multiplicação pode ocorrer em qualquer altura, mas é mais fácil numa fase de crescimento tu fazeres essa acumulação e depois, numa idade adulta, quando queres controlar melhor o teu peso, tens mais essa dificuldade. Mas deixa-me continuar, neste controle do peso, deixa-me continuar com uma informação que pode ser até bastante relevante. Para além da cirurgia, obviamente, que era o déficit de adipócitos, nós queremos fazer isto com déficit sem ser pela cirurgia, queremos fazer através de outras maneiras, como por exemplo os hábitos de vida, não é? Os estilos de vida. Queremos fazer um déficit, e agora sim, energético, para causar levar a que o organismo tenha necessidade de utilizar as suas reservas de
de gordura que tem armazenadas para contribuir com energia para aquilo que são as nossas necessidades básicas. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é criar um déficit e levar o organismo a gastar mais energia do que aquela que está a consumir. E assim a pessoa perde peso e perde também gordura. Portanto, isso pode ser conseguido através da dieta, a pessoa come menos, pode ser conseguido através do exercício, gastas mais, ou pode ser com uma combinação das duas. Quando a pessoa segue o exercício, quando a metodologia é o exercício vai promover esse déficit energético através de diversas formas. Ele vai fazer, primeiro, o gasto energético da atividade em si, aquilo que ele está a gastar pela atividade. Depois, obviamente, pode também, depois da atividade, sobretudo se ela tiver determinadas características, é possível que a pessoa continue a gastar mais energia, não apenas aquela que gastou no exercício, mas gasta também mais após o exercício. Mas depois há outros dois fatores que normalmente não são observados e que o exercício não são considerados e que o exercício tem também uma influência muito grande. A primeira é como é que o exercício afeta o controle do apetite e da saciedade. E geralmente nas pessoas que são sedentárias, aquilo que acontece é que quando tu fazes exercício, ficas mais saciado e com menos apetite. E isso vai-te levar a que no somatório total do dia, tu acabes por comer menos. Não porque te obrigaste, simplesmente porque o teu organismo está com uma influência hormonal que te leva a estar mais satisfeita com menos comida. Portanto, não é um sacrifício. A pessoa faz isso de uma forma natural. Se ela, sobretudo, se ela for sedentária, se for muito sedentária. E este fenómeno chama-se anorexia induzida pelo exercício. Todo o tipo de exercício ou uma via Não. mais metabólica cardiovascular? Não. Há de facto diferenças no tipo de exercício e que levam a que, de uma maneira geral, se possa influenciar esse comportamento. Por exemplo, se vamos a falar de exercício aeróbio de alta intensidade, parece que há uma influência muito grande na inibição do apetite. Imagina que acabas de fazer uma sessão de crossfit, uma sessão de atividade com muita intensidade e tem um componente aeróbia bastante importante. A última coisa que provavelmente estás a pensar quando acabas é em comer. Porque estás de tal forma cansado que não queres comer naquele momento. Mas há outras atividades, como por exemplo quando fazes musculação, treino de musculação, tu aí já tens mais apetite. Aí já não há inibição do apetite. Mas depois também podemos manipular se é de corpo inteiro, se é de rotinas, zonas divididas, que aí também manipulas, de certa forma, podes manipular o teu apetite. Mas o exercício pode ter características e deve ter características que te vai inibir esse apetite se for esse o objetivo. Portanto, é possível manipular isso e por isso é que é tão importante falar com um treinador pessoal, com alguém que saiba como manipular todas estas variáveis. Mas os dois são importantes, fazer treino aeróbio e fazer treino de força, os dois são importantes. E depois, outro fator que, naquilo porque é que o exercício pode levar à perda de peso, outro fator também muito importante e que quase ninguém pensa nele é o que é que o meu organismo faz com esta energia em excesso. E isso é muito diferente. Por exemplo, mas ainda ontem no ginásio estava a ouvir os clientes enquanto estavam no balneário a falar sobre a importância de ter mais massa muscular, porque a massa muscular gasta muita energia. E eu, que estava a ouvir, depois estávamos a conversar e acabei perguntando, mas sabe quanto é que gasta a massa muscular? Quanto é que a pessoa ganhou 1 quilo, que num processo de perda de peso já é significativo. A pessoa está a perder peso e está a ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Isto é difícil, mas acontece, mas é difícil. E ela ganhou mais 1 quilo de massa muscular. Então já está a gastar muito mais energia. São apenas 13, em média. 13 quilocalorias por cada quilo. Nem uma bolacha. Não sei, é muito pouco. Agora, o que é muito diferente é a quantidade de energia que nós necessitamos para construir esse quilo de massa muscular. Mas esse tema é espetacular para nós. Que eu estava-me a lembrar para nós introduzirmos uma discussão muito construtiva que nós tivemos agora há dias, que não toca exatamente nessa parte, por exemplo, do peso da massa muscular que eu tenho, mas o processo para ganhar a massa muscular. E eu e a Rita estávamos a falar sobre a utilização dos relógios para medir quilocalorias, que é mais ou menos exata, já sabemos que tem muitas falhas, mas que passa muito por uma discussão que existe agora, que é tu treinas, mas o teu treino representa 5, 10%
das calorias que tu gastas num dia, por isso não é o treino por si que vai ser o segredo. Mas a questão é que o meu relógio, em tipos de treino diferentes, o tipo de treino, lá está, que nós estávamos aqui a falar, já me deu o resultado de 500 calorias gastas e de 1500 calorias gastas. Durações de treino completamente diferentes e tipo de treino completamente diferentes. E a discussão a que nós estávamos a chegar é: mas o facto do relógio me dar dados que são completamente erróneos pode-me dar uma informação que na realidade não é assim tão dispar. Ou seja, entre um treino e o outro, eu posso ficar com É a uma ideia métrica. que gastei mais 1000 calorias. Realmente faz uma diferença gigantesca, principalmente se eu numa semana gastei 7000 calorias a mais, isto a fazer os dias todos, é 1 quilo que eu perdi só naquela semana. Isto é assim? Tem este impacto todo? Ou se eu me guiar por este relógio que me diz 500 para 1500, eu posso estar completamente desfasado da realidade? Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Todas estas formas de calcular a energia que tu estás a utilizar são baseadas em outros indicadores mais fiáveis. Portanto, há ali uma aproximação, utilizam-se equações que têm em conta o sexo, o peso, o tipo de atividade que estás a fazer, portanto, vários fatores, para depois dar uma estimativa de qual será o teu gasto energético. Se diz 1000, é óbvio que pode não ser muito preciso, pode não ter sido 1000, pode ter sido 900 ou 1100, mas estamos a falar de um volume que já é bastante significativo. Portanto, eu não estaria muito preocupado, eu não daria muita importância a isso, embora eu sei que isso pode ser um fator motivacional muito importante quando tu estás a treinar e quando estás a treinar alguém. Ou seja, tu queres dizer àquela pessoa: olha, hoje vamos tentar chegar às 1000. E a pessoa faz o esforço e tem ali aquela meta e tenta chegar às 1000. Na semana seguinte, olha, vamos tentar chegar a 1050. E isso pode ser um fator que é interessante. Não exatamente porque ele está a gastar realmente 1050, porque até não está. Mas não é essa a grande questão, não é essa. Mas estes contadores refletem aquilo que está a ser gasto pela tua atividade física. Tua atividade física, que pode ser a atividade física normal ou pode ser o exercício também, que tu utilizas o exercício, se quiseres, para fazer o aumento de gasto de energia. Eu não estou tão seguro que seja apenas 5 ou 10%, porque se tu gastares 1000 calorias num dia... Eu não concordo. Treino, eu não concordo que é 5 a 10%. Não, eu nem sei de onde é que vem esses 5 a 10%. Esses 5 a 10%, se calhar... Bom, não sei de onde é que vem, mas esses são altamente variável, porque a parte mais variável é, obviamente, o que tu fazes. Porque para tu manteres o teu organismo, o teu corpo precisa mais ou menos da mesma energia. Quer tu faças mais ou menos, quer tu comas mais ou menos, o teu corpo vai necessitar mais ou menos daquela quantidade de energia. Então tu sabes que o tal metabolismo, a taxa metabólica basal, o metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o teu organismo necessita só para funcionar. Portanto, se passares o dia na cama, tu precisas daquela quantidade de energia. E depois tens, há uma componente que é a energia térmica dos alimentos, portanto, aquilo que tu consomes, o teu organismo precisa de gastar também alguma energia a consumir esses alimentos, e essa é variável dependendo dos macronutrientes. E essa também está estimada que seja mais ou menos uma determinada percentagem, que não interessa o valor, mas é mais ou menos aquilo, mais ou menos. E depois tens a outra parte, a outra componente, que é o teu gasto com a atividade física espontânea, o que nós fazemos no nosso dia-a-dia normalmente, e aquilo que é programada que fazes com o exercício. E essa é extraordinariamente manipulável, porque tu podes decidir: olha, hoje vou começar esta semana, vou a Fátima todos os dias. Bom, se vais a Fátima todos os dias, vais fazer uma excursão a Fátima, uma peregrinação a Fátima, e vais caminhar 40 km por dia. Bom, isso representa um gasto na tua componente da atividade física muitíssimo substancial. E essa manipulas isso muito bem. Portanto, quando alguém te dá uma média de 5 a 10%, eu não sei onde é que se está a basear nisso, mas sei que ela pode ser facilmente manipulável, pode ser 200% até, ou mais. Essas métricas existem e fazem algum sentido nos estudos que foram feitos, que é, normalmente, a média da população no treino que faz, gasta 5 a 10%.
Mas nós não nos podemos basear nisso para ter um standard Não. e dizer o exercício não vai ter impacto, porque vai ter impacto dependendo da duração, da intensidade, do tipo de exercício que fazemos. Pronto, eu acho que nós tivemos essa conversa e o que eu queria dizer é que o exercício, queimar calorias é o aspecto que eu considero menos importante do exercício, mas ele pode ser importante e é muito importante no seu todo para a perda de gordura, por tudo o que já falamos, por o gasto energético, claro, mas depois pelas preferências, se calhar, de alimentos mais ricos em água, de temos menos vontade de comer e por todos esses motivos. Mas, claro que representa alguma coisa e que essa porcentagem vai variar consoante a pessoa que temos à frente, não é? Exatamente. E é tão importante esse último ponto que estás a falar, porque nesta secção daquilo que estamos a falar, que é o que é que o teu organismo está a fazer com a energia que tu lhe estás a dar, é completamente diferente o que o organismo faz numa pessoa sedentária e uma pessoa que treina musculação. Completamente diferente. O organismo vai gerir aquela energia que está a ser consumida, que está a ser adquirida pela alimentação e vai gerir de forma diferente. E para dar um exemplo daquilo que tu falas, e muito bem, há uma experiência muito interessante que fizeram o seguinte: vão colocar pessoas a ingerir um excesso de 1000 quilocalorias por dia. Todos os dias. Portanto, eles determinaram quanto é que a pessoa necessitava para a sua atividade normal, necessitava daquilo e colocaram mais 1000. Portanto, imagina nós os três, mais 1000, mais 1000, mais 1000. Todos nós estamos com o mesmo excesso de consumo energético. E fizeram essa experiência durante 84 dias. Durante 84 dias, as pessoas estavam a ingerir mais 1000 quilocalorias do que aquilo que elas precisavam. Então, nós fizemos as contas e se multiplicarmos quanto é que dá 1000 quilocalorias por 84.000 quilocalorias, não é? No final da experiência, e isso daria mais ou menos um acumular de 10 quilos. O que é que aconteceu, na verdade? Todos, uns perderam, uns mantiveram e uns ganharam, não é? Na verdade, neste caso, como era um valor muito significativo de 1000 quilocalorias, ninguém perdeu. Porque se fosse menos até podia acontecer por diversos motivos. Mas neste caso, as pessoas, em vez de ganharem todas 10 quilos, porque é isso que todas estavam em excesso. Portanto, se a conta fosse simples, nós, vamos obter este resultado. E aquilo que se obteve é que algumas pessoas ganhavam apenas 3, 4 quilos e havia outras que ganhavam mais de 13. Vejam a gigantesca diferença que existe na forma como o nosso organismo vai gerir esse excesso energético ou eventualmente até algum déficit energético e depois com outras variáveis, como por exemplo adicionando musculação. É muito diferente o que nós estamos a fazer. E mais curioso ainda, Rita, aguarda esse pensamento. Mais curioso ainda, eles utilizaram gêmeos para fazer esta experiência. E aquilo que eles perceberam foi que no mesmo grupo de gêmeos, os resultados eram muito semelhantes. Nos irmãos, eles obtinham resultados muito semelhantes. Genética. Quando comparavam gêmeos distintos, aí as diferenças eram muito grandes. Mas a componente genética, ou seja, aquilo que o teu organismo faz com a energia, há uma componente genética muito forte para isso. Depois tu podes manipular. Então o exercício que pode dar também é dizer ao teu organismo: gasta energia a construir massa muscular. Sim. E para isso gasta mesmo muita energia. Mas essas variáveis foram controladas ou não? Por exemplo, o exercício físico, o NEAT, eles mantiveram-se todos mais ou menos sedentários, por exemplo, ou foram à sua vida e cada um teve a sua atividade diária À controlada? partida, especula-se que sim. À partida, isso foi controlado. Ok. Claro que, parcialmente, e é uma pergunta que faz todo o sentido, parcialmente os resultados podem dever-se a modificações no estilo de vida. Porque ingerir 1000 calorias a mais é uma modificação do teu estilo de vida. E por isso, muitas vezes, o teu corpo adota mecanismos para compensar esse aumento. Então, imagina que tu não contas calorias, não sei se contas ou não, mas eu, para mim, acho extraordinariamente surpreendente. É uma maravilha da natureza. Como é que nós, sem contarmos calorias, uma única vez, conseguimos manter o nosso peso estável ao longo de anos? Como é que isto é possível? Porque o meu organismo, sabendo que tem dias que eu vou fazer uma maratona, gasto muita energia.
Tem dias que eu vou para um casamento como muita coisa. E gasto pouco. E gasto pouco. Então, e apesar disto tudo, e por isso é que as flutuações são perfeitamente normais, as flutuações semanais de peso são perfeitamente normais, mas apesar disto tudo há uma estabilidade. E eu acho extraordinariamente impressionante como é que o teu organismo ajusta tão bem e diz que tu tens mais vontade de comer em algumas situações e tu vais ter mais vontade de comer para compensar aquilo que tu gastaste, ou, por outro lado, vai-te fazer movimentar mais, que até pode ser com aqueles movimentos quase parasitas que a pessoa parece não para, tremer com as pernas, que é, ou vai-te gerar mais calor, que é uma forma de tu utilizares mais energia, gastares mais energia, porque o teu organismo tem um ponto de equilíbrio, embora este conceito seja ainda algo não muito sólido, mas tem um ponto de equilíbrio para o qual ele quer voltar. Eu gasto mais energia por estar constantemente com as pernas a mexer. Gastas. Está descoberto o meu segredo. Não, mas por Gastos. acaso também pensava que ia perguntar outra coisa, que é uma dúvida que eu tenho. O Paulo sua muito. E ele associa isso a um metabolismo mais rápido. É verdade ou é mentira? O metabolismo dele, nós só saberíamos, o metabolismo dele deve ser, primeiro, que ele sua mais, e se ele sua mais, está a gastar mais energia, isso é verdade. Porque o que acontece, quando tu fazes trabalho muscular ou quando há alguma coisa que faça geração de calor, e a maior parte da energia é desperdiçada na forma de calor, para nós é ótimo, não é? Para mantermos a nossa regulação, a regulação térmica muito mais facilmente assim. Mas o que acontece, e aquilo que muitas vezes se designam por ciclos fúteis, é que o objetivo de gerar energia não é produzir movimento, mas é gerar calor. E ao gerar calor, obviamente, tu depois tens que dispersar esse calor e isso vai-te fazer suar, porque o suar é uma extraordinária ferramenta para perder calor, não é? Quando a água evapora da nossa pele, retira muita temperatura. Isso significa que eu nasci mais para ser um velocista do que um maratonista? É uma questão muito interessante. E acho que há outros indicadores que podem ser mais facilmente, que nos podem dar essa ideia mais facilmente, como por exemplo se tu ganhas facilmente massa muscular ou não. Eu não sei se tomas alguma coisa, não sei se isso é fácil ou não. Não tomo nada. A minha pergunta tinha a ver com o gasto energético. Se eu estou a queimar combustível muito mais rápido do que seria normal, supostamente eu tenho mais potência na hora, mas gasto-a muito mais rápido. Mas eu não sei se aquilo que tu estás a gastar representa muita potência, porque não é necessário muito para tu gastares só simplesmente para suares, não é necessário muito. Mas é uma análise que se calhar eu vou chegar a casa e vou tentar perceber. Marcamos um outro episódio. Vou tentar perceber melhor isso. No entanto, a questão do metabolismo basal não tem necessariamente, até porque o metabolismo basal está essencialmente associado àquilo que tu és. Portanto, o metabolismo basal vai ser aquele que é necessário para ti. Portanto, não é esta ideia de que, a não ser que haja um problema muito grande, ou um problema de saúde, que o teu organismo esteja a gastar mais energia do que aquela que necessita, ele vai, ou menos, ele vai estabelecer um padrão e o padrão é facilmente dirigido a ti. Ou seja, aquilo que tu tens é aquilo. As pessoas quando dizem, mas eu tenho metabolismo lento, mas alguma vez me dizes do teu metabolismo para saber se ele é lento ou não, e na maior parte dos casos mede-se o metabolismo é o perfeitamente ajustado para aquela pessoa que pesa 120 kg e diz que não consegue emagrecer porque tem o metabolismo lento. O metabolismo não é Às lento, vezes a não é. boca é que é rápida, muitas vezes. Exatamente. Digerir. Coordenação. Esta diferença entre treinos, vamos imaginar 90 minutos de treino e eu gastei 500 calorias num treino, que é o que eu acho que muita gente acaba por fazer, 90 minutos de treino a gastar 500 calorias, porque um fisiculturista provavelmente gasta 500 calorias em 90 minutos de treino. Eu diria que não tanto. Se calhar nem tanto. Mas há atividades que em 90 minutos de treino eu vou gastar, se calhar, mais de 1000, perto de 1500 calorias em 90 minutos de treino. Há diferença no pós-treino entre um treino e o outro? No meu gasto energético? Está-se a referir ao EPOC. Não é? Exato. O EPOC é o Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, ou seja, o consumo de oxigênio em excesso após o exercício. Mas em excesso em relação a quê? Em relação ao repouso, em relação à condição que tu tinhas antes de fazer exercício.
E esse EPOC, então, é a quantidade de energia que o teu organismo necessita para recuperar. Significa, à partida, se fizermos exercício, mesmo depois do exercício, vamos estar a gastar mais do que se não fizéssemos exercício. Base. Sim. Ou seja, EPOC vai acontecer sempre, mas o EPOC pode ser tão baixo que, estatisticamente, pode-se dizer que ele não existe. Por exemplo, uma comparação. 2 pessoas estão sentadas no parque, uma decide, levanta-se, vai correr ali 400 metros à máxima velocidade possível, regressa, senta-se no banco de jardim outra vez e, obviamente, ele vai estar com a respiração acelerada, com uma ventilação elevada, vai estar com uma frequência cardíaca maior, vai estar com uma temperatura corporal também maior, ou seja, vai ter ali alguns indicadores de que ainda precisa de estar a gastar energia para voltar a uma situação de repouso. Enquanto que outra pessoa, se levantar, fizer a caminhada só à volta desses 400 metros e voltar a sentar, rapidamente, num ou 2 minutos, está como se estivesse em repouso. Portanto, aí não há um EPOC significativo. E mediante aquilo que tu fazes em termos de tipo de exercício e, sobretudo, em termos de volume e, ainda mais importante, intensidade, vai determinar qual é a magnitude do EPOC. Portanto, quanto mais intenso é o exercício, essa será a principal variável, maior vai ser o EPOC. E o EPOC pode ser tão grande que até pode durar durante alguns dias. Mas será que é muito significativo? Depende do que é que tu estás a considerar como significativo. Se tu considerares percentualmente em relação ao que tu gastaste, vamos imaginar, tu fazes uma corrida de 1 hora, a uma velocidade, uma corrida contínua e extensiva, portanto a velocidade não é muito elevada, mas tu fazes aquilo sempre seguido, sem parar, durante 1 hora. Gastaste uma determinada quantidade de energia com a atividade física e depois vais gastar alguma com o EPOC. E essa com o EPOC geralmente é menor, é 5%, 7% daquilo que tu gastaste com o exercício. Mas se tu fizeres atividade de muito alta intensidade, como por exemplo sprints, se tu fizeres sprints, aquilo que vai acontecer é que a percentagem do EPOC vai ser muito maior em relação ao que foi gasto. Então vamos dizer que até pode chegar aos 30%, 40%. 30%, 40% daquilo que foi gasto é muito. É um valor muito significativo. Mas quanto é que foi gasto? Porque a fazer sprints, supostamente, eu vou gastar muito menos do que a fazer 1 hora a correr. Muito menos. Claro. Então é 30% a 40% de pouco. E isso pode... Eu não sei qual é o objetivo, mas isso pode não ser muito significativo, porque se tu pretendes aumentar o dispêndio energético, conta é o que tu fazes, é ao longo do dia, no somatório do dia, o que é que acontece. Portanto, às vezes pode não ser útil tu fazeres algo que te promova muito EPOC, se o somatório do EPOC mais a atividade em si não gerou um consumo muito elevado de calorias. Às vezes, nesse sentido, pode ser mais útil fazeres uma atividade que te gasta muito mais energia, com o prejuízo de teres um EPOC mais curto, mas o total de atividade mais o EPOC vai ser muito superior ao outro. No entanto, e isto pode dar uma visão enviesada, então, mas não serve para nada o EPOC. O EPOC é pouco significativo, mas pode servir para uma coisa interessante, que é, como nós percebemos atrás, a intensidade do exercício determina o outro prato da balança. Se eu fizer exercício muito intenso, eu vou ingerir menos energia. Então pode ser interessante, por exemplo, quando o teu objetivo é levar uma pessoa a emagrecer, então jogar com estes fatores do exercício, mas jogar também com a inibição do apetite. Ou seja, se calhar pode ser importante tu terminares a tua sessão de exercícios com um exercício de muito alta intensidade. E a muito alta intensidade não é pôr os obesos a correr a 30 km/h. É aquilo que para eles é alta intensidade. Claro, que isso é um ponto interessante, porque a alta intensidade para o Paulo a correr não vai ser a velocidade que eu estou em alta intensidade. Exatamente. Claro. Portanto, às vezes temos essa ideia de pensarmos, mas aí está a fazer exercício, como é que um obeso vai fazer exercício de alta intensidade se ele nem consegue correr? Mas se calhar nem é preciso pô-lo a correr para fazer um exercício de alta intensidade no tapete. Eu posso simplesmente modificar a inclinação e caminhar a 6 km/h com 10% de inclinação já vai ser uma coisa muito, muito exigente para qualquer um e sobretudo para alguém que terá menor preparação. E dentro disto, um caso extremo, que é o que acontece com os atletas, quando se gasta mesmo muita energia. E quando estamos os atletas, por exemplo, na Volta à França. Volta à França é uma das modalidades,
para já é ciclismo, estão a pedalar vários dias, mas é uma das modalidades mais exigentes, ou seja, aquilo é muito intenso. E quase tudo, como é a prova principal do ciclismo, quase todas as pessoas tentam chegar com o seu pico de forma à volta à França. E o seu pico de forma, eles têm um determinado peso. E como aquilo dura várias semanas, eles sabem que eles não podem perder peso, porque senão perde-se massa muscular, vão perder performance, vão ter pior resultado. Portanto, eles sabem que têm que manter uma boa alimentação para manter o seu peso e a sua performance. No entanto, a quantidade de atividade física que eles estão a fazer é muito elevada. É muito, muito elevada e muito intensa. E o que acontece, como nós já percebemos também anteriormente, a anorexia induzida pelo exercício nestes casos é gigantesca. Então, eles não têm vontade nenhuma de... Claro, têm vontade de comer, mas não têm vontade de comer para compensar aquilo que gastaram. Então, eles forçam-se a comer, apesar de não terem vontade, eles tentam comer em todos os momentos para manter um aporte energético suficiente para os gastos que estão a ter. Eles forçam-se a isso. Por vontade dele, eles quase não comiam e perdiam muito peso, muito rapidamente. Mas eles tentam comer o suficiente para isso e apesar disso, mesmo assim, eles perdem peso ao longo da prova. Então, para alguém que está agora a tentar começar o processo de perda de peso, é fácil, é fazer uma volta à França. Essa é a questão, não é? Porque nós não podemos... Claro que se nós utilizássemos isto, é óbvio que a pessoa não tinha hipótese, porque ela ia ter muito pouca vontade de comer e ia gerar um déficit energético muito pronunciado, muito significativo. Não havia a mínima hipótese. Claro que para alguém que é extraordinariamente sedentário, na maior parte dos casos, não é? Por isso é que provavelmente é obeso ou levou a essa condição, é tão difícil nós alterarmos o estilo de vida. Quanto mais agora não fazias nada, agora vais passar a fazer 8 horas de exercício todos os dias. Como? Pois, Verdade. uma mudança radical. Quais são as alterações que o fitness vai sofrer agora com os avanços tecnológicos? Uma ótima questão essa. Eu não sei exatamente quais são, mas vou tentar avançar aqui com algumas ideias e algumas propostas daquilo que pode acontecer. O uso da tecnologia no fitness é algo que já tem sido introduzido há alguns anos, já tem aparecido há alguns anos, sobretudo a quem vai a feiras internacionais vê que há sempre muita tecnologia. É sempre uma das tendências a nível mundial, cada vez mais tecnologia, mas aquilo que se verifica é que as tendências em Portugal e na Europa são ligeiramente diferentes daquelas dos Estados Unidos e na Ásia, e em particular em Portugal a tecnologia não é logo a principal ou das principais, se calhar tem tendência para aparecer aqui um pouco mais abaixo, comparativamente aos outros países. Mas acima de tudo é que no nosso dia-a-dia nós não vemos assim muito mais tecnologia a aparecer no fitness, porque nós pensávamos que a dada altura, estas tecnologias já há alguns anos que existem, e a dada altura os ginásios eram todos virtuais, ou que havia uma virtualização muito maior dos ginásios. E aquilo que se verifica é que isso não acontece. Acontecem pequenas coisas, como, por exemplo, nós utilizamos os wearables, utilizamos relógios, utilizamos pulseiras, fitas, que nos dão algumas indicações, e isso quase todas as pessoas estão a utilizar agora, que nos dão algumas indicações acerca de parâmetros que podem ser úteis, como a frequência cardíaca, como, eventualmente, tensão arterial, a variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador também muito importante do nível em que a pessoa está em termos de calma, em termos de excitação, e que pode dar alguma informação em relação àquilo que é o seu sistema nervoso. Só para quem não está a par do que é a variabilidade da frequência cardíaca, não tem a ver apenas com a frequência cardíaca, o número de batimentos cardíacos, aliás, não tem nada a ver com isto, tem a ver com o intervalo entre cada batimento cardíaco. E quanto maior, melhor? Quanto maior é a variabilidade, isto é... Ou seja, mudar. Mudar, ou seja, há um batimento, depois há um determinado tempo que passa até haver outro batimento. E depois há outro batimento e há outro tempo. E se houver uma grande variabilidade de intervalos, às vezes é mais pequeno, outras vezes é maior,
isto parece indicar algo mais positivo em termos de saúde. Significa que se o meu relógio me der um intervalo de 70 a 170 batimentos e mais tarde me der de 50 a 200, eu estou em melhor forma no segundo cenário. De 50 a 200, não, porque imagina, aquilo que mede não é o batimento em si, não mede o número de batimentos, só mede o intervalo médio, ou seja, quanto tempo entre cada batimento é que decorreu. Ele não está interessado em saber se foi 100 batimentos ou 200 batimentos. Ele avalia apenas quanto tempo entre cada batimento é que decorreu. E ele vai dizer que a média, o desvio foi isto. E isso é importante porquê? Porque se o coração estiver muito certinho e o intervalo entre batimentos for muito, muito, muito rigoroso, isso é reflexo de uma atividade simpática maior. Isto é, o teu organismo está com mais stress, porque a atividade simpática está a dizer sempre para o coração tum, 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 bate ali, bate sempre certinho. Se por acaso houver uma atividade parasimpática mais presente, o que acontece com essa atividade parasimpática, o teu sistema nervoso parasimpático está-te a dizer calma. Então ele vai dar também esses sinais e de vez em quando tu vais aumentar estes períodos, ou seja, a influência não vai ser só do sistema nervoso simpático, vai também ter uma influência maior do parasimpático e isto indica que tu estás numa situação de maior calma, maior repouso. Por exemplo, o que é que isto pode ser interessante para um atleta? Se o atleta estiver em sobretreino, ele vai estar com uma atividade simpática mais elevada e a variabilidade do seu intervalo vai ser menor. Portanto, aí é uma indicação de que, olha, se calhar temos que fazer aqui alguma alteração, vais ter que descansar mais ou vais ter que fazer alterações no teu plano de treino, seja o que for. Portanto, essa é uma informação importante em termos de saúde que pode ser fornecida por uma boa parte dos aparelhos. Depois, há outras como a gamificação, que se fala há uns anos. Eu lembro-me que eu organizámos um congresso em Melgaço, na nossa escola, que era acerca do exergaming. E isto já foi há muito tempo. E eu, na altura, fui ver um ginásio em Lisboa, que era um ginásio que utilizava o exergaming, portanto, o jogo com o exercício. Com aquelas coisas conhecidas, como a pessoa tem que pedalar, efetivamente, numa bicicleta para alimentar o jogo, que é um jogo de ciclismo ou um jogo de outra coisa qualquer. Portanto, se a pessoa deixar de pedalar, quanto mais pedalar, mais ele anda. Se deixar de pedalar, o jogo desliga, portanto, as pessoas têm que fazer isso. Mas havia outros muito interessantes também, com uma grande componente de atividade física. Aquilo era dirigido às crianças. E então havia um jogo que eu achei muito interessante, que era uma plataforma, aqueles jogos que dá para fazer ou de skate ou skin, né? Ou seja o que for, em que havia uma prancha, a pessoa punha-se em cima dessa prancha e depois manipulava a prancha, tinha que se mexer de acordo com aquilo que ela queria que acontecesse. E aquilo era extraordinariamente interessante e podia competir com alguém que estava ao seu lado. Então eu fui ver em dois momentos aquilo. Fui ver quando cheguei lá, aquilo, programei com as pessoas, não estava ninguém naquele horário e eu pude experimentar tudo. E depois fui ver numa festa de anos. E na festa de anos aquilo era o caos completo. Porque os miúdos estavam excitadíssimos com todos aqueles jogos e com todas aquelas coisas que existiam. E, inclusivamente, tive a oportunidade de falar com os pais e alguns pais diziam assim, olha, nós viemos aqui para uma festa de aniversário, éramos para ir embora às 5, são 7 e os miúdos não querem ir embora. Outros dizem, nunca tinha visto o meu filho a suar. E o desgraçado está ali. E outros também diziam, o meu filho tem o mesmo jogo em casa, só que tem que jogar assim. Sim, agora já não joga em casa. Porquê? Porque ali joga assim, faz aquilo tudo, como é que depois vai chegar a casa e vai jogar assim? Já não tem vontade, já não é a mesma coisa. Então, quando isto foi há uns anos, e era muito interessante, porque esta gamificação, este exercise gaming, este exergaming, ou fitness com tecnologia associada ao exercício, parecia-me uma coisa muito promissora e de certeza que pareceu muito promissora para muita gente. Mas a verdade é que o ginásio fechou, acabou por fechar, e depois nós olhamos para os ginásios à nossa volta e geralmente não temos ginásios onde aconteça este tipo de propostas, onde existam este tipo de propostas. Então, aquilo que hoje em dia há e que aparece alguma coisa tem a ver com a realidade virtual e a realidade aumentada, não é? A realidade aumentada, vocês sabem que é
juntar elementos virtuais ao envolvimento real que está a acontecer. Então pode ser interessante, muitas das vezes, por exemplo, as grandes cadeias de ginásios têm ótimos professores, mas os professores não podem estar em todo lado ao mesmo tempo. Então às vezes é interessante, vamos todos para uma sala e vamos assistir à aula que é o professor X que está a dar em Lisboa. E eu consigo ver e consigo participar na aula do professor X, porque o professor X é que é espetacular, e o professor X está a dar essa aula presencialmente para um grupo de pessoas e está a dar virtualmente para potencialmente milhares de outras pessoas noutros locais. E isso pode ser interessante, e isso abre aqui algumas perspectivas, porque nós sabemos que esta associação e a afetividade com o exercício é um fator extraordinariamente importante para as pessoas se manterem num ginásio e para as pessoas continuarem a fazer exercício num ginásio. E esta pode ser uma das formas. Olha, hoje vamos fazer zumba com o professor X, que é o mais famoso do mundo. Isto pode ser interessante. E às vezes resulta muito bem nisso. Mas não é ainda algo que esteja implementado, e eu acho que tem a ver com 2 fatores. Primeiro é o custo. É um custo que por vezes pode representar um custo bastante elevado. E segundo, porque as pessoas continuam a preferir o contacto direto. E isto é algo que é muito único da nossa atividade. De quem trabalha nos ginásios, quem comunica diretamente com as pessoas, quem dá treinos personalizados, quem lidera aulas de grupo. A comunicação, o toque, o estar frente a frente tem um valor muito maior para as pessoas que fazem exercício do que simplesmente comunicar online. Há pessoas que preferem comunicar online. Não quero ir ao ginásio, não quero estar a misturar-me com outras pessoas, mas a maior parte gosta disso e mais facilmente cria laços afetivos com os profissionais do exercício. E se cria esses laços afetivos com os profissionais do exercício, a retenção é maior. Se eu estiver a fazer online, conheço o professor, nunca falei com ele, eu de um momento para o outro desisto da aula e pronto, e acabou, e não sinto nada com isso. Mas se tiver um laço afetivo forte, às vezes as pessoas até vão treinar, não porque querem mesmo ir treinar, mas porque, olha, vou lá, falo com o meu treinador, eu gosto de falar com ele, é simpático, vou encontrar o João ou vou encontrar a Cristina, também gosto de falar com eles. Ou seja, as pessoas muitas vezes vão, não será para muitas ou para a maior parte, não será o fator mais importante, mas é com certeza um fator emocional importante para a pessoa manter-se na prática de exercício físico. E isto é mais fácil de obter com aquilo que é o presencial em vez do virtual, mesmo que seja uma realidade aumentada. Portanto, eu não sei se algumas destas coisas vai surgir, eu sei que cada vez vamos ter mais tecnologia e essa tecnologia pode passar, por exemplo, naquilo que é útil para a prescrição do treino, porque pode ser útil. Eu tenho aplicações que me fazem muito mais facilmente, fazem uma gestão do treino, isso é bom. Que tenho aplicações que permitem eu fazer avaliação em tempo real. Isso poupa-me imenso tempo, eu consigo logo entregar dados concretos para o plano de treino e isso é muito útil e se calhar no meu tempo não existia e nós perdíamos muito mais tempo. Eu recordo-me que era comum no meu tempo, digo isto, parece que já tenho no meu tempo, mas era muito comum a pessoa estar com o cliente e depois ainda ia para casa e terminava o seu plano de treino. Isto era terrível. Porque aquelas horas, e eu digo isto a todos os meus alunos, ninguém vos está a pagar as horas que vocês estão a trabalhar em casa. Eles pagam pelas horas que vocês estão com o cliente. Se vocês não terminaram o plano de treino ali e ainda vão ter que gastar mais 1 hora em casa, o que vocês ganharam pelo cliente é dividir por esse tempo todo. Claro. Não é só pelo o tempo que estiveram com o cliente. Portanto, vocês tentem utilizar a tecnologia de uma forma que vos permita rentabilizar o vosso tempo e fazer um melhor trabalho até. Isso faz com que a visão sobre a tecnologia esteja mais centrada na potenciação do acompanhamento que o profissional tem a acompanhar do que propriamente suprir a necessidade de haver um profissional do outro lado. Eu acho claramente, a tua frase exemplifica muito bem aquilo que eu acredito e é o que a realidade nos está a demonstrar. É muito mais isso para me ajudar, para nos ajudar a todos, do que propriamente para substituir. E qual ainda é que bem. Sim, ainda bem. Claro que sim. Qual é que é a importância de os profissionais agora se atualizarem e manterem esta procura pelo conhecimento? De se atualizarem com as tecnologias ou de uma forma De forma geral? geral.
Isso leva-nos aqui a muitas questões, porque, por exemplo, seguindo isto da tecnologia que nós estávamos a falar, é óbvio que se tu tiveres uma aplicação que te facilite o prescrever exercício e utilizar isto tudo de uma forma muito mais sistemática, eu vou conseguir atender mais clientes do que se não tiver. E por isso vou ganhar mais dinheiro e vou ajudar mais pessoas, depende do teu objetivo principal, desta maneira. Portanto, acho que desse ponto de vista é absolutamente fundamental que eu esteja a par das aplicações. Imagina, eu acho que isto é uma coisa tão simples como calcular uma repetição máxima. Calcular uma repetição máxima. Se eu, quando estou com um cliente, eu posso fazer um teste de força máxima e determino qual é o valor de força máxima, mas isto exige muito tempo. E também é penoso para a pessoa, e sobretudo se a pessoa não está muito habituada a fazer aquele exercício, porque tem que fazer um teste, depois tem que esperar muito tempo até fazer um novo teste. Então, isto pode ser penoso. Mas se eu tiver uma aplicação em que faz uma estimativa por repetições submáximas, em que eu coloco, por exemplo, uma carga que eu acho que a pessoa vai fazer até 10 repetições, coloco essa carga e a pessoa faz 5, 6 repetições. Eu imediatamente coloco numa aplicação, fez 5, 6 repetições com esta carga, a aplicação dá-me o valor da repetição máxima da pessoa e dá-me logo as percentagens de trabalho em função do valor máximo dessa. Quais são as cargas. Se, por exemplo, quer que eu treine a 70%, está-me logo ali a indicar qual é a carga que a pessoa vai fazer. Então eu simplesmente chego lá e ponho no plano de treino, olha, vai fazer com X quilos. E está resolvido. Eu fico surpreendido como é que há muitos profissionais que não utilizam isto. Uma ferramenta tão simples. E eu pergunto, mas como é que eles calculam? Qual é? Fazem testes máximos a toda a gente, não fazem de certeza absoluta. Estimativa, não é? Eu acho que vai ser isto. E põem lá um peso. Estão a ser bons profissionais? Talvez não, assim. Portanto, uma medida tão simples é que me permite, não estou a dizer que sejam maus profissionais se não o fizerem. Estou a dizer simplesmente é que podem ser muito melhores com uma mudança muito simples e muito mais rigorosos. Em vez de estar eu cheguei a ir a um ginásio onde peguei nos planos de treino e não havia cargas no plano de treino. Dos novos planos, não havia cargas. Vocês não fazem avaliação? Isto não fazer avaliação, é óbvio que nós podemos fazer avaliação enquanto treinamos. É outra forma de fazer. Mas se tu não deres, uma pessoa que não sabe, tu não deres um valor concreto ali, a pessoa não vai saber com quanto é que tem que fazer. E eu perguntava, mas vocês aqui não colocam as cargas? Não. O cliente depois escolhe. O cliente escolhe? Como assim? Isto é a mesma coisa que chegas a uma farmácia e dizes que estás com um determinado problema e o farmacêutico diz, olha, temos aqui milhares de medicamentos, escolha. Entra aí, passa aí o balcão e escolha aqui. Ou então tenho aqui uma caixa de medicamentos, tome quantos quiser. Tome quantos quiser. E quando quiser também. Ou seja, isto não faz sentido. Nós é que somos os profissionais e nós temos que ajudar. Pode não ser a metodologia daquele ginásio, mas nós temos que manter o nosso brilho profissional independentemente das condições e por isso temos que fazer o melhor trabalho possível independentemente das condições. E nesse sentido, este tal papel, depois podemos levar também mais à frente. Os novos profissionais têm que adquirir conhecimento, obrigatoriamente têm que adquirir conhecimento, porque eles têm que fazer formações para renovar as suas cédulas de treinador de exercício físico ou de diretor técnico. São cerca de 5 créditos, não é? Em 5 anos que têm que obter. Cada crédito são 5 horas. Acho que é isso. Presencial e 10 horas se for online. Ou seja, eles têm uma das poucas atividades profissionais que obriga a ter formação para nós continuarmos a fazer a nossa atividade. Mas isso acontece nos espaços físicos, não é? Quem está a exercer num ginásio, por exemplo. Acontece porque neste momento só está regulado, em Portugal continental só está regulado a atividade que é exercida dentro dos ginásios. Portanto, se tu fizeres a tua atividade toda fora... Nem precisa de uma formação. Não precisas de nada, podes ser um jardineiro. Legalmente, claro, legalmente. Isso significa que eu posso ser jardineiro e prescrever planos de treino. E estás a dar os teus online. planos de treino. Eu creio que não podes fazer se estiveres nos Açores, por exemplo. Não sei se na Madeira também é assim. E desculpem se eu estou a dizer alguma coisa que não seja absolutamente correta, mas eu sei que em alguns países, por exemplo no Brasil, tu não podes, mesmo que seja na rua, tu tens que ter uma cédula. Não podes estar a prescrever exercício se não tiveres essa cédula. E eu acho que nas regiões autónomas também é assim, em Portugal ainda não. Isto deixa-nos aqui uma lacuna muito importante, não é? Que não ajuda
à credibilização dos profissionais, porque depois pensamos, Não, e até porque eu ia dizer o futuro é o online, mas não vou generalizar assim, mas muito do futuro dos profissionais é o online, não é? Sim. E portanto, qual é a motivação que eu tenho para... atenção que eu tenho essa motivação e eu percebo a importância de me formar, mas quem não é capaz de ver isso vai olhar para o vizinho e achar que tem ali um atalho e que não precisa daquilo para nada, e portanto é uma problemática, acaba por ser. É uma problemática, e quando tu falas nessa virtualização do meu trabalho, a exposição é cada vez mais online. Sim, porque eu, no meu ginásio, só consigo aceder àquelas pessoas que estão lá. E naquelas pessoas que estão lá, eu estou a competir com muitos outros profissionais. Portanto, boa parte do trabalho que tu fazes é não só da exposição online, mas depois tu também consegues trabalhar de forma online com as outras pessoas. E por isso podes potencialidades muito mais elevadas. Por isso tens toda a lógica quando há uma grande vertente que também vai poder ser online. Nessa parte da exposição, o César tem um projeto que está a ser trabalhado dentro do IPV e com um trabalho que desenvolve na parte da investigação, que promove este saber mais acerca da área de uma forma um bocadinho diferente. O que é isto? Obrigado por este momento publicitário. é o nosso Clinical Fit PT. É um projeto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, depois especificamente da Escola Superior de Desporto e Lazer, e por minha iniciativa e por mais alguns colegas que achámos que era muito interessante e que, observando aquilo, havia vários fatores que nos levaram a isto. Nós observávamos que há uma crescente necessidade de oferta formativa online, que ainda não está a ser oferecido principalmente pelas instituições de ensino superior, porque há muitas empresas de formação, claro, mas as instituições de ensino superior não o estão a fazer. E de certa forma nós sentíamos que estávamos a perder aqui um pouquinho o barco do futuro, porque toda a gente está a fazer, está a dar resultado, percebe-se que é importante, a comunicação online é cada vez mais importante e nós temos que também estar presentes lá e, estando presentes, beneficiamos daquela ideia de credibilidade que existe normalmente associada às instituições de ensino superior. Portanto, achámos que era útil, o Instituto Politécnico também tinha essa vontade de aumentar a sua imagem, e depois, especificamente, percebemos que havia uma lacuna, que é muita gente fala de exercício, há muitos formadores sobre exercício, mas há pouca gente a falar sobre fisiologia do exercício em populações especiais, especificamente em populações especiais. Portanto, o que é o Clinical Fit PT? O Clinical Fit PT é um canal que se dedica a transmitir conhecimentos inovadores, ciência que está a ser publicada neste momento, que vai ajudar os profissionais do exercício a escolherem melhores práticas para a intervenção nas pessoas que têm diabetes, que têm obesidade, que têm cancro, e de uma forma muito prática. Portanto, aquilo que é feito são comunicação de um artigo, em que nós fazemos um resumo do que é o artigo, de que é que trata, qual foi a amostra, como é que foi a metodologia, e depois os resultados, e finalmente a parte mais importante é, com estes resultados, o que é que eu devo fazer. E esta é parece-nos muito interessante, e a avaliar pela comunicação que tem sido feita nos canais do IPVC, mas sobretudo no meu próprio canal de Instagram, César Chaves Oliveira, em que eu transmito esses vídeos, e temos tido um interesse bastante interessante, desculpem a redundância, mas com cerca de 6.000, talvez, visualizações em média dos vídeos que têm sido publicados até agora, o que é algo que, para mim, que não sou um influencer e que tenho menos de 5.000 seguidores, é algo que é bastante interessante, ou seja, mostra-nos que há interesse por estes temas. E se davas a projeção de, no futuro, haver uma licenciatura digital para alguém que está no Algarve estudar o conteúdo do professor? Os primeiros passos, existem já licenciaturas online. Portanto, isso não é novidade. No desporto, tendencialmente, não costuma haver, não sei se existe até, mas tendencialmente isso não acontece, porque há uma componente prática
muito mais forte do que se calhar noutras áreas do conhecimento. Mas a ideia é, nós avançamos com isto, transmitimos conhecimento que é de uma forma absolutamente gratuita e a ideia é, obviamente, aumentar o reconhecimento como instituição de referência do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da Escola Superior de Desporto e Lazer, mas também, depois, oferecer cursos para aquelas pessoas que estão interessadas. Eu quero saber, olha, eu achei que realmente isto são aqui novidades que me estão a dar e eu acho que vou querer fazer um curso com estes fulanos. E esses cursos vão ser creditados, obviamente, pelas instituições normais, do IPDJ, para a renovação das células, mas também vão ser microcreditados dentro da nossa instituição. Ou seja, estes créditos que tu vais obter são créditos que tu depois podes converter no teu mestrado ou na tua licenciatura para continuares ou realizares os teus estudos. E, eventualmente, progredir para formações cada vez mais relevantes. Mas sempre pensando na utilidade muito prática, porque é esse o objetivo mais emergente desta iniciativa, que é pensar na aplicação prática e transmitir conhecimento para, de facto, ajudar as pessoas, ajudar não só os treinadores a exercer melhor o seu trabalho, mas ajudar as pessoas que mais facilmente conseguem atingir os seus objetivos dessa maneira. E eu tenho estado atento aos vídeos que o César publica e não sou da área, não tenho a necessidade de contar com o conteúdo, mas acrescenta-me muito, por isso aconselho a qualquer pessoa que tenha interesse em perceber mais sobre estas coisinhas todas que se fala, realmente acontece assim ou não. Vejam os vídeos que o César tem publicado, que dá para percebermos muito bem o porquê de muita coisa, como estávamos a falar no início. Muito obrigado, é essa a fisiologia do exercício que nós queremos transmitir. E deixa-me também dizer, só para terminar isto, que este é um projeto, isto é o IPVC, estou eu a trabalhar nele, está a minha colega Silvia Rodrigues, também, que conheces bem, docente também da Escola Superior de Desporto e Lazer, e depois temos 2 gabinetes, são gabinetes que trabalham a publicação e a forma como vamos mostrar isto ao mundo, o Gabinete de Comunicação e Imagem, e quem faz a edição do vídeo, do som, que é a unidade de ensino digital e à distância. Portanto, temos profissionais de excelência a trabalhar em cada uma destas áreas, e por isso achamos que aquilo que estamos a produzir é óbvio que é o nosso filho e gostamos muito do nosso filho, mas achamos, tentando ser o mais imparcial possível, achamos que aquilo que está a ser feito tem uma ótima qualidade de informação, de imagem e de som, que torna as coisas se calhar apelativas e que acaba por justificar porque é que tanta gente está a mostrar interesse nisto. Nós não vamos passar pelas mesmas perguntas padrão que passámos a primeira vez, até porque algumas delas só são válidas respondidas uma vez. Vamos ter aqui o momento Marcelo de uma forma abreviada, porque já vi que o professor hoje não vem tão munido com uma biblioteca tão grande como veio da última vez. Mas antes dessa pergunta sobre o livro, há uma pergunta que nós não fizemos a primeira vez que o professor cá esteve, que é: se tivesse que contribuir para que os 5% da população portuguesa que tenham o exercício físico como hábito, que passasse para 95%, começaria por onde? Eu começaria, com certeza, aquilo que eu faço é a educação. Eu começaria com certeza pela educação. Nós temos a ideia que toda a gente sabe que o exercício faz bem à saúde. Temos a ideia porque nós somos da área e porque sabemos que o exercício faz bem à saúde. Mas há muitas pessoas que não sabem disso. Sabem, já ouviram falar, mas não pensam que é assim tão importante para elas. E eu lembro-me de uma vez que perguntaram a britânicos se já faziam a atividade física que acham que é suficiente para melhorarem a sua saúde. E a maior parte dizia que sim, mas a maior parte era sedentária. Portanto, eles sabem que a atividade física faz bem, mas ao mesmo tempo eles não estão a fazer mais atividade física. Portanto, ouvir falar, mas saber realmente quais são os benefícios é uma distância muito grande, porque se eles soubessem realmente quais são os benefícios, na verdade, não, eu quero ser mais jovem. Eu quero que o meu corpo funcione de uma forma mais jovem. Eu quero ter mais força, eu quero ter mais resistência para todas as atividades que vocês podem imaginar. E se eles soubessem a importância realmente que isto tem, eu acredito que mais pessoas estariam a fazer mais atividade. E perguntaram também a estes britânicos, depois de perguntar se já fazia a atividade necessária, e a maior parte estava a dizer que sim, perguntaram-nos o seguinte:
se a sua vida dependesse disso, faria mais atividade do que aquela que já faz neste momento? E a maior parte disse que não. Porque eles acham que não é assim tão importante o exercício. É capaz de ser, mas não é assim tão importante. Mas o curioso é que a sua vida depende disso. As pessoas fazem atividade física, vivem realmente mais tempo de vida saudáveis, com menos doenças, melhor qualidade de vida. Portanto, todos os aspectos são, ou quase todos os aspectos psicossociais, fisiológicos, são melhorados com a atividade física. Portanto, aquilo que eu tentaria fazer era, obviamente, contribuir para a educação das pessoas. Naturalmente, nós estamos a fazer isto, estamos aqui a tentar contribuir para a educação das pessoas. Mas o público que nos vai ver são principalmente os profissionais do exercício e são pessoas que já fazem exercício. Então, eu sei que há uma limitação muito grande quando nós falamos, influencers, isto é muito bom influencer, mas os influencers estão mesmo a influenciar? Será que os influencers, às vezes, influenciam para consumo de determinadas coisas, é certo, mas será que estão a influenciar mesmo para o aumento da prática da atividade física? Eu não sei, porque também a imagem que nós estamos a transmitir, e isso já são questões já faladas há muito tempo, a imagem que nós estamos a transmitir, se calhar não é a imagem que faz com que as pessoas venham mais com maior volume ao ginásio. E por isso é que temos tanta dificuldade, apesar de tanta gente falar do exercício, temos tanta dificuldade de passar desses 5%, não é? Que flutua mais um bocadinho, menos um bocadinho, com pandemia pelo meio, sem pandemia, mas não conseguimos modificar muito. Um dos fatores era, eu tentaria aumentar a educação de uma forma geral. O segundo fator, que eu acho que é determinante, é eu agarrar de facto numa pessoa e levá-la a fazer exercício. Olha, anda comigo. Hoje vais começar... O poder da influência prática, não a influência das redes sociais. Não a influência das redes sociais, porque essa aí, não é? Aquela história do influencer que tinha não sei quantos centenas de milhares de seguidores, faleceu e ninguém apareceu no funeral. Pronto, porque se calhar a influência que tinha era muito pouca e porque existem muitos influenciadores e o nível de atenção para cada um é diminuto porque há muitos outros. Se um desaparecer não há mal nenhum. Eu tenho onde focar a minha atenção noutros. Agora, a presença direta com a pessoa, eu sei, tenho o meu irmão, o meu pai, a minha mãe estão sedentários e estão em casa. Caramba, eu tenho que ter tempo para modificar positivamente as pessoas que estão à minha volta. E eu tenho que ter as ferramentas para o conseguir fazer. Se eu não consigo ajudar quem está à minha volta, como é que eu vou conseguir ajudar? Às vezes até consigo ajudar mais facilmente os outros, mas eu modificar as pessoas que estão à minha volta é uma demonstração muito grande da influência que eu posso ter. Portanto, duas coisas. Continuava a fazer o que eu estou a fazer, o que nós estamos a fazer, aumentar a divulgação e a promoção do exercício enquanto ferramenta inacreditavelmente boa para a saúde e para a qualidade de vida e para a longevidade e, na prática, agarrar em alguém. Anda comigo. Vamos começar. Muito bem. Sem dúvida. Perfeito. E eu acho que mais interessante do que viver muito muito tempo, é viver bem no tempo em que de vida útil, não é? Tu dizes isso agora porque tens 12 anos e dizes, viver muito não é viver muito. Não, porque tu ainda... mas quando tu chegares aos 40, aos 50, aos 60, se tiveres boa qualidade de vida, porque é o que tu estás a dizer, isso é obviamente Sim. muito mais importante, mas tu depois também, se tiveres boa qualidade de vida, Também vais querer ver mais. Que era para parar aos 60? Não, eu quero continuar, desculpem lá, não, eu estou bem. Pois. Sabes que, deixa-me só uma última parte. Perguntaram aos idosos, uma vez perguntaram aos idosos se gostaria de viver até aos 100 anos. A maior parte respondeu que não. Porque sentem as dificuldades, sabem que vai ser cada vez mais difícil viver de forma independente, porque sentem que vão ser um fardo para as outras pessoas. Se eu já me sinto mal aos 85, então daqui a Exatamente. 15... E a maior parte não quer, mas não quer por causa das condicionantes. Mas se nós formos capazes de manipular as condicionantes, que é oferecer melhor qualidade de vida às pessoas, e eu vejo pessoas com 85 anos, 90 e 100 que ainda correm e que participam em Jogos Olímpicos para veteranos. Estas pessoas têm uma qualidade de vida, com certeza que elas não estão a pensar que 100 anos, eu quero aos 120. E quando chegar aos 119 vou dizer assim, não, afinal é 130. Se nós dermos as condições necessárias, e o exercício é um inacreditável contribuinte. Contribuinte é o correto. É uma extraordinária ferramenta para contribuir para
aumentar a longevidade e a qualidade de vida. Sem dúvida. Sim. É o seu momento, Marcelo. O meu momento, Marcelo, muito obrigado por este momento, Marcelo. Eu da última vez trouxe muitos livros, é certo, hoje trouxe apenas um livro, e este é um livro que é, de acordo com aquilo que temos estado a falar aqui, é um livro que se destina a uma determinada faixa etária, uma população social, portanto, atividade física, exercício e envelhecimento, guia para profissionais, dos editores, o meu colega Francisco Campos e Elisa Ângelo, e depois tem aqui vários profissionais que dão o seu contributo em cada uma das áreas. E no meu caso particular, que sou um dos autores também deste livro, eu contribuí para este capítulo da avaliação da condição física e depois o qual coordenei as recomendações para a atividade física e prescrição do exercício. Portanto, é um manual muito interessante e que acaba por abordar muitos aspectos que vão muito para além do fazer 150 minutos de atividade física moderada para esta população. Portanto, fala em coisas muito interessantes como a potência muscular, porque é que devemos trabalhar a potência muscular com esta população, fala em exercícios de dupla tarefa, porque é que eles são tão importantes para o equilíbrio, para a agilidade mental, porque é que eles devem estar incluídos num plano de treino e, no fundo, acaba por ser um ótimo documento para ajudar a que os profissionais façam ainda um melhor exercício. Muito bem. Professor, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter estado aqui hoje. A segunda vez, foi a primeira repetente e não poderia ser de outra forma, não é? Isto leva-me à última questão que eu tenho para colocar ao César, que é... Ainda não acabou? Na posição de professor e estando habituado a julgar se os alunos passam ou não, como é que se sente sendo o primeiro repetente do nosso podcast? Olha, eu não sei se devo considerar isto bom ou mau, mas obviamente que neste contexto é algo que é bom. Eu gosto de ser repetente aqui, não me importa ser repetente aqui. Obviamente, se for noutro contexto, queria melhorar as minhas condições. Mas o repetir não quer dizer necessariamente, quando nós reprovamos alguém na nossa função, é óbvio que nós estamos a tentar ajudar, ou pelo menos eu estou a tentar ajudar, porque nós temos uma responsabilidade, enquanto docentes, temos uma responsabilidade no perfil do profissional que vai sair para o mercado. Uhum. E nós, quando construímos as unidades curriculares, queremos que esta pessoa tenha um determinado perfil. Então, às vezes, torna-se difícil, se ele não atinge valores mínimos, torna-se difícil, como é que eu posso passar esta pessoa, se essa pessoa, como é que eu posso dizer que esta pessoa está habilitada a trabalhar nesta área, se ela não sabe o mínimo desta área. Então, às vezes, é por uma questão de segurança para os clientes, obviamente, de credibilidade para o setor e de crescimento para o próprio profissional. Portanto, não podemos ver necessariamente como uma reprovação, uma coisa negativa. É uma coisa que, se utilizarmos corretamente, nos vai ajudar a todos a melhorar. Neste contexto, não me importa nada de ter reprovado. E eu acredito que o professor ainda não está habilitado a deixar de estar aqui no podcast, por isso fiquem atentos aos próximos desenvolvimentos, porque há aí mais coisas para vir. Repetir 2 vezes não é fácil. Muito bem, muito Obrigado, bem. Muito professor. honrado. E muito obrigado eu pelo convite.